Graça e paz, amada igreja. Mais um domingo, estamos aqui nos encontrando nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que nós possamos sempre adorá-lo, independente das circunstâncias e das situações que nos cercam. Amém, queridos? Esse hino é muito lindo. Ele diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomamos posse. Toda vida, tomamos posse em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está. Declare isso, queridos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É bem maior. Maior é o que está em nós, Senhor. Maior é o que está dentro de nós. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, ó Deus. Aleluias. Aleluias. Viestes à terra pra que eu pudesse
Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Sim, sim. O meu primeiro amor. Graça e paz, irmãos amados do Setor 9. É um prazer maravilhoso estar com vocês mais um dia, né? Nesse domingo maravilhoso aí que nós estamos tendo com a nossa família. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que participam conosco no nosso canal no YouTube, né? E gostaria, queridos, de compartilhar uma palavra com vocês, registrada lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 24 até o versículo 30, né? Gostaria de nós meditássemos, que diz assim a palavra do Senhor: porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão sem sombra de dúvida. Será tão evidente como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas o primeiro e o necessário que ele sofra muito e será desprezado por toda essa nação. Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam e se casavam, tudo como de costume até o dia de Noé. Que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá e os seus negócios diários, comendo, bebendo, comprando, vendendo, cultivando e construindo. No dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e todos foram destruídos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqueles que estiverem no telhado da sua casa aquele dia não devem descer para arrumar sua bagagem dentro de casa. Aqueles que estiverem nos campos não devem voltar para a cidade. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló.
todo aquele que tentar salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida salvará. Amém, queridos? Quero trazer essa palavra para nós, né? É um tema que nos nossos dias eu creio que seja oportuno para os nossos dias, que é: esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. E a pergunta que eu tenho para você nesse dia: você está preparado, queridos, para a volta de Jesus? Você está alerta com a volta de Jesus? Temos visto tantos acontecimentos ao redor do nosso mundo, né? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, profecias sendo cumpridas, coisas que a Bíblia declara estão se cumprindo a cada dia que se passa. O amor de muitos está se esfriando, muitas pessoas estão perdendo o seu desejo pelas coisas do Senhor, estão desviando dos caminhos do Senhor. Está havendo várias arquitetações no mundo da política, em todos os sentidos, e nós temos visto todos os dias, queridos, sinais dessa volta do Senhor. Mas aqui no texto, Jesus ele alertou várias vezes para a natureza súbita da sua vinda. Mesmo assim, pode-se observar, sem muito esforço, que grande parte dos crentes está descuidado, ou seja, envolvido com os afazeres da vida e não se prepara para aquele grande momento em que Jesus voltará. Então as pessoas estão vivendo, queridos, nos nossos dias de hoje, como se Jesus não fosse voltar. Estão vivendo de qualquer forma, estão fazendo as coisas de qualquer forma, como se o próprio Senhor não fosse voltar. Estamos vivendo esses dias, estamos vendo isso todos os dias, né? Deus ele tem falado não só pela palavra, mas através de sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Você está preparado? A vinda de Jesus será repentina e não dará tempo para ninguém se preparar. Por quê? Porque vai ser algo repentino nas nossas vidas. Ou seja, por isso que nós devemos nos preparar todos os dias para os acontecimentos. Ou seja, temos que viver todos os dias das nossas vidas como se fosse o último dia da nossa vida aqui na terra. E aí, agora, como se preparar, queridos? Buscando o Senhor, congregando, participando, se envolvendo no processo no reino de Deus, de ganhar almas, de ser um cristão ativo no reino de Deus, de ajudar as pessoas, de pregoar a palavra de Deus. Quando nós estamos envolvidos, queridos, com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, todos os dias o nosso coração ele vai estar cheio do quê? Da palavra de Deus. E isso vai fazer com que a cada dia nós cresçamos, amadureçamos e estejamos a cada dia, sejamos crentes com reservas de sobra, assim como nós olhamos lá na parábola das virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram prudentes. As 5 que eram prudentes eram aquelas que participavam, que buscavam, que se enchiam, que se preparavam todos os dias. E as 5 imprudentes eram aquelas que não estavam nem aí com os acontecimentos, não estavam nem aí que o noivo ia chegar. Mas o dia chegou e elas foram pegas de surpresa. Tiveram oportunidade de se preparar, mas não se prepararam. Agora, queridos, como que será essa volta do Senhor Jesus, né? A Bíblia descreve lá em Lucas, no capítulo 17, aí na sua Bíblia mesmo, Lucas 17, no versículo 23 e 24, que ele diz assim: dirão vocês, lá está ele, ou ele está aqui, não creiam nisso, nem saiam para procurar, porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão sem sombra de dúvida, será tão evidente como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ou seja, ele virá como um relâmpago, ou seja, algo muito rápido. Né? Jesus ele não declarou qual seria a hora ou o momento exato, certo, em que a sua igreja será arrebatada. Mas ele afirmou para nós no capítulo 17, no versículo 24,
porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão sem sombra de dúvida. Será tão evidente como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ele, queridos, deixou avisado e afirmou para nós como isso será. Diante dessa advertência, só nos resta orar a Deus e vigiar para que não ficamos para trás. Na volta de Jesus, não ficamos para trás na volta de Jesus, e para que não sejamos confundidos, pois muitos falsos profetas, falsos cristos vão surgir tentando enganar os crentes. É o que tem acontecido nos nossos dias de hoje. Falsos pregadores, falsos profetas, pessoas falando no nome de Deus e muitas pessoas caindo nas lábias desses falsos profetas. Muitos cristãos se desviando, queridos, sendo confundidos. Por quê? Porque falta a porção da palavra de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus mais a sério, queridos. Nós precisamos buscar o Senhor no nosso coração enquanto nós podemos achar. Sabe, porque senão nós seremos enganados e engolidos por esses falsos profetas que já existem no nosso meio e que todos os dias têm arrastado milhões e milhões de pessoas. Outra coisa também, a volta de Jesus será o quê? Como um ladrão, né? Lá em 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 2 aí na sua Bíblia, olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite. Se você soubesse a hora que o ladrão vinha furtar a sua casa, você esperaria ele? Com certeza você esperaria, certo? Você ficaria lá e ficaria alerta até ele chegar, mas você não sabe o dia. Então isso significa o quê? Que nós precisamos nos preparar para esse grande dia, que é o dia que vamos nos encontrar com o Senhor. Para que a sua residência, querido, não seja furtada, o que é preciso? E a sua família esteja em segurança, você mantém o quê? Os portões e as portas bem fechadas, principalmente durante a noite. Alguns colocam grades de proteção nas janelas, muitos fazem altos investimentos utilizando sistemas sofisticados, né, de alarmes e câmeras. Tudo isso porque não sabemos a que hora o ladrão pode atacar e roubar a nossa família e os nossos bens, ou até mesmo tirar a nossa vida ou de um ente querido nosso. Então, queridos, nós nos preparamos colocando câmera, né, colocando grade nas portas, nos preparando por quê? Para que o ladrão não venha nos pegar de surpresa. Então, queridos, para proteger a nossa família, nós fazemos isso. Agora, para a volta de Jesus, nós precisamos nos preparar espiritualmente. E preparar espiritualmente, queridos, não é apenas ir à igreja. Não é apenas ter o seu nome no hall de membros de uma igreja. Dar o seu dízimo. Ah, eu sou crente disso, eu sou crente. Não. O que nós estamos falando aqui é o que a palavra diz. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra de Deus. E ser praticante é ter uma mudança de vida todos os dias, radical mesmo. E quando as pessoas olhar para você e falar assim, esse verdadeiramente é um discípulo de Jesus. Esse é um cristão. Esse verdadeiramente segue o Cristo. É isso que as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o quê? Cristo, a esperança da glória. E eu e você precisamos todos os dias esperar essa volta ansiosamente no nosso coração. Todos os dias precisamos nos preparar através da palavra de Deus, através do nosso testemunho, através da nossa vida diária. As pessoas precisam ver Cristo em nós. É isso que eu e você precisamos.
precisamos, queridos, proteger a nossa vida espiritual contra os ataques de Satanás. O diabo, a Bíblia fala que todos os dias ele anda o quê? Querendo nos atacar com os demônios. Todos os dias as trevas se levantam contra nós. O inimigo não brinca de ser inimigo, queridos. Todos os dias ele está atacando os filhos de Deus. Mas o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todo cristão que se reveste das armaduras de Deus, ele vai vencer as batalhas. Mas para isso ele precisa o quê? Meditar nessa palavra. Ele precisa calçar as sandálias do Evangelho de Cristo. Ele precisa ter sobre si a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé, para vencer as obras das trevas, para não ser enganado por Satanás. Agora, como podemos proteger-nos espiritualmente? Como que isso pode acontecer? Lendo e meditando e obedecendo a palavra de Deus. Queridos, quem é que Satanás ataca? Ataca todos aqueles que são desobedientes, que são negligentes à palavra do Senhor. Todos aqueles que brincam, que estão nas igrejas, que brincam de ser crentes. Esse Satanás, queridos, está por trás de todas as situações, manipulando, fazendo com que se desviam, fazendo com que dá problemas, e assim nós vamos tendo uma grande gama de pessoas dessa forma no nosso meio. Então, como que nós podemos nos proteger, queridos, espiritualmente? Lendo, meditando e obedecendo a palavra de Deus. Ou seja, se o Evangelho não mudar a sua vida, querido, você está no lugar errado. O Evangelho precisa mudar o seu coração. Orando, buscando a santificação e participando da comunhão com os santos. Não descuide da sua casa espiritual. Tem muitos crentes, queridos, relaxados. Não cuidam da sua casa espiritual. Não leem a palavra. Não congregam. Não têm comunhão. Só vive com problemas. Só vive com dificuldades. Queridos, e quer o quê? Quer ser abençoado por Deus? E Satanás lucra com tudo isso. Por quê? Porque ele se torna uma pessoa que não é vigilante, mas uma pessoa que será derrotada pelo inimigo. Então, queridos, cuide, não descuide da sua casa espiritual. Porque se você descuidar, Satanás irá atacá-lo de forma terrível. Agora, um outro fator muito importante, né? Como que será essa vinda do Senhor? Né? Como que ela será? Como nós falamos, será como um ladrão, né? Como um relâmpago. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o dia que o Senhor vai voltar? Você no seu coração, você sabe o dia que Ele vai aparecer na terra? Por acaso você sabe? Olha o que diz a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 4, no capítulo 24, versículo 36. Olha o que ele diz para nós. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho de Deus, somente o Pai sabe. Isso nos mostra o que, queridos? Que nós não sabemos. E se nós não sabemos, nós precisamos nos preparar para isso. Ou seja, a preocupação maior de Jesus sempre foi a obediência dos seus discípulos. Fomos chamados para confiar na bondade de Deus e nos concentrarmos na obediência dos seus desejos. Ele revelou isso de maneira clara em sua palavra. Então, queridos, como eu não sei, eu preciso todos os dias estar observando a palavra da verdade. Ou seja, me preparando para que quando um noivo voltar e chegar, eu esteja preparado para aquele dia. Agora, como que eu vou me preparar? Tendo mantimento. E qual é esse mantimento, queridos? A palavra de Deus, a oração, a comunhão,
a vida com Deus, a obediência diante de Deus. Porque senão, queridos, nós vamos ter problemas. Sabe, muitas pessoas se enganam, estão na igreja se escondendo apenas numa capa de cristão. Acham que o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, vai levar ele do mesmo jeito que ele está, pecando, sendo negligente, não vigiando, não congregando. Estamos vivendo, queridos, épocas difíceis. Uma época terrível de pandemia, onde as pessoas eram para estar mais alertas, mais nas igrejas, mais buscando o Senhor, mais vigilantes. Mas o que está acontecendo? Estão displicentes, estão se desviando, estão largando os seus casamentos. O amor de muitos está esfriando, as pessoas estão perdendo o seu desejo por Cristo, pela palavra de Deus. Queridos, isso é um sinal, entendeu? De que Jesus está para voltar. O amor de muitas pessoas está esfriando, queridos. Olha onde nós estamos chegando. Quantas pessoas nós vimos na igreja, aqueles rostinhos, e hoje não estão mais lá. Por quê? Porque o mundo é mais atrativo para elas. E isso aconteceu na época de Noé, queridos. Noé estava lá pregando a palavra para aquele povo, o povo só festava, gostava de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Mas Noé era um louco, era um velho maluco porque pregava a palavra. Até que veio o dilúvio, queridos, e todos eles morreram. E o único que se salvou foi Noé e a sua família. Estamos vivendo esses dias, queridos. Estamos vivendo. Então precisamos, queridos, estar o quê? Alertas e vigilantes. Estar o quê? Vigilantes, porque Jesus está à porta. E nós vamos entrar por essa porta do jeito que nós estamos? É uma pergunta para você. Uma outra coisa interessante, como foi, a Bíblia fala que ele voltará nesses dias, como foi nos dias de Noé. Lemos lá na palavra, né, em Lucas, no capítulo 17, aí no texto que nós lemos, no versículo 27, aí na sua Bíblia para você conferir. Eles comiam, bebiam, se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Queridos, que coisa terrível será esse dia. Jesus voltar e você que está me ouvindo, que não está com a sua vida na presença de Deus, ficar. Você já imaginou que dor vai ser para você? Você que está negligenciando o Senhor, você que deixa de congregar, você que não aprende a viver uma vida cristã verdadeira, que acha porque você vai na igreja que agora você está salvo. Você acha que você não vai ficar, meu amado? Você acha que essa vida espiritual medíocre sua, que você tem vivido, será que você vai para o céu? É uma pergunta para você. Você precisa examinar a sua vida. Precisa examinar a sua vida. O que aconteceu nessa época? Eles comiam e bebiam. Não há nada de errado, queridos, em comer e beber. Porém, o erro está em deixar que as coisas desse mundo tomem o primeiro lugar na sua vida, em nosso coração, esquecendo-se de Deus e não estando apercebidos quanto à volta de Jesus Cristo. Ao se referir aos tempos de Noé, Jesus estava se referindo, mostrando que nos dias da sua vinda, a vida transcorrerá o quê? Normalmente, sem qualquer aviso prévio. Nesse glorioso dia, as pessoas estarão fazendo o quê, irmãos? Realizando seus afazeres diários, trabalhando, estudando, indo à igreja, comprando, negociando e etc. Quando serão o quê? Surpreendidos pela volta de Jesus. Noé, durante anos, pregou que o dilúvio viria sobre a terra, registrado lá em Gênesis, no capítulo 6, do 8 ao 22. E o que as pessoas faziam? Ah, velho bobo, você está desse jeito, você é maluco, nós temos que aproveitar a nossa vida, nós temos que beber mesmo, nós temos que festejar, nós temos que fazer isso mesmo. Para que esse negócio de ir na igreja, essas histórias tudo para boi dormir, tudo isso é mentira, queridos.
até que o dia a palavra se cumpriu. Então eles se casavam, queridos, estavam vivendo uma vida normal e de repente o Senhor volta. E você está preparado? Sabe, queridos, quantas milhões de pessoas têm sido ceifadas nos nossos dias? Você já parou para pensar? Se hoje o Senhor te levar, você está preparado para se encontrar com Ele? Será que o seu coração está preparado para isso? Uma pergunta. Responde para você mesmo. Examine o seu coração, como diz a palavra. Examine-se o homem a si mesmo e corrigi os seus caminhos tortuosos. Porque há caminhos que ao homem parece que são bons, mas é caminhos maus. Você vai falar hoje que as pessoas, não, eu vivo dessa forma, quem manda na minha vida sou eu, ninguém manda, ninguém líder, pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu cuido de mim. É isso que nós estamos vivendo, pessoas duras, pessoas de dura serviço, pessoas que perderam o amor nos seus corações, esposos que perderam o amor pelas suas esposas, esposas que perderam amor pelos seus esposos, pelos filhos. Nós estamos vivendo épocas terríveis, queridos, onde muitas coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, na igreja de Cristo, e nós estamos alertas contra isso. Quando nós vamos falar para as pessoas, elas acham ruim, ficam nervosas, ficam bravas com a gente, falam mal, o pastor é isso, o líder é aquilo, não sei o quê. Mas por quê? Porque não estão vigilantes. Nessa hora, quando você vai falar do eu para as pessoas, você é criticado. Mas, queridos, uma hora a verdade ela aparece. Então eles casavam e davam-se em casamento. Casar e formar uma família são projetos de quem? De Deus para o ser humano. Deus deseja o bem-estar do homem e o casamento contribui para isso. Porém, muitos estão o quê? Porém, muitos estão de tal maneira envolvidos com seus cônjuges e filhos que se esquecem que estamos nesse mundo de passagem e que o dia do Senhor virá. Mas uma vez, Jesus está afirmando que o dia da sua vinda, as pessoas estarão realizando os seus afazeres diários, quando serão surpreendidos. A quem você tem amado, queridos? Você tem amado mais os seus filhos? Mais a sua família do que a Deus? Como está o seu coração? Todas essas coisas aconteceram, não é que isso aqui seja mal, mas Cristo está em primeiro lugar na sua vida? Cristo tem supremacia no seu coração? É uma pergunta para você. Então, queridos, nesse dia da sua vida, as pessoas estarão realizando o quê? Os seus afazeres diários, quando serão surpreendidos. Outra coisa, toda a terra estará corrompida e violenta. Lá em Gênesis, no capítulo 6, lá aí na sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11 ao versículo 13, ele diz assim: a violência dominava a terra. A violência dominava a terra aos olhos de Deus. A terra estava completamente corrompida. E ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Havia uma cidade na terra em que a maldade e a depravação não houvesse chegado. Nos dias atuais, como nos dias de Noé, a violência tem alcançado níveis assustadores, queridos. Homicídios, suicídios, violência no trânsito, falta de amor entre as famílias, tudo isso são sinais da vinda de Jesus. Diante da volta iminente de Jesus, não podemos ficar parados, esperando de braços cruzados que tudo aconteça e que as pessoas morram e sofram sem salvação. Nós precisamos pregar a salvação para essas pessoas. Nós temos que ser como Noé, pregar a palavra de Deus, se arrepender, como diz a palavra, falar do amor de Jesus para essas pessoas.
porque Jesus vai voltar. Precisamos, como cristãos, fazer a nossa parte, levando a mensagem da salvação e vivendo como sal e luz em meio ao mundo que está agonizando no pecado. Então nós precisamos, queridos, sair das quatro paredes. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos viver a vida de Deus todos os dias, 24 horas, diariamente, todos os dias. Porque senão, queridos, isso não é o evangelho que você está vivendo. Precisamos ser cristãos ativos no reino de Deus. E não aqueles cristãos parados, que só ficam apontando o dedo, que só criticam, que não faz nada para ajudar no reino de Deus, nem para salvar uma alma. Queridos, nós precisamos crescer como igreja de Cristo. Nós precisamos ser alertas em relação à palavra de Deus. O que nós estamos fazendo, não fomos chamados para sentarmos nas cadeiras da igreja e ficarmos parados, ficar criticando os líderes, ficar criticando os pastores, ficar criticando aqueles que estão fazendo. E nós estamos fazendo o quê? Para mudar a história, meu amado. O que nós estamos fazendo? Jesus vai te pegar você dessa forma que você está vivendo? Ou você é aquele crente que vai fazer a diferença? Que vai sair do seu lugar e vai fazer a diferença? Você precisa ser um cristão ativo. Você precisa fazer a sua parte no reino de Deus. Tem aqueles que tem que ficar, que precisa ficar mimando, por quê? Porque não crescem. Não cresce espiritualmente, vive enfiado em rolo, em problemas, em dificuldades, não cresce, não congrega, não lê Bíblia, não ora, não jejuam, não buscam ao Senhor, queridos. Como que você vai esperar a volta de Jesus? Você está vivendo a sua vida dessa forma. Então cuidado. Isso é um alerta para você que está me assistindo. Coloque a sua casa em ordem, meu irmão. Coloque a sua vida em ordem. Porque quando Jesus voltar, você tem que saber se você vai com ele. Uma outra coisa, o juízo de Deus sobre a corrupção geral. Deus trará juízo sobre essa corrupção geral. Deus resolveu destruir toda a humanidade através do dilúvio. Lá no texto mesmo de Gênesis, aí, capítulo 6, do versículo 5 ao 7. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Está acontecendo nos nossos dias de hoje? Tanta corrupção, queridos. Quantas coisas terríveis acontecendo nos nossos dias. Por sua misericórdia, Deus preservou Noé e a sua família e os animais, salvando-os na arca. Depois da volta de Jesus, haverá um terrível juízo sobre os ímpios. E a Bíblia descreve sobre isso. Um terrível juízo, descreve lá em 2 Tessalonicenses. Vamos conferir na nossa Bíblia. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 8 e versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz: trazendo o julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano de salvação, de salvá-los por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder. A pessoa fala assim: não, esse evangelho é muito difícil de seguir, esse evangelho é muito difícil de seguir a Cristo. Queridos, se você não tiver uma mudança de vida, meu irmão, você vai ficar, infelizmente. Hoje muitos crentes não oram, não vigiam. É sinal de que o principal na vida do crente está o quê? Sendo desprezado. O cristão está desprezando a sua principal coisa, que é a sua vida com Deus. E Mateus, no capítulo 25, versículo 13, aí na sua Bíblia, olha o que ele traz para nós, é a palavra de Deus. Portanto, vigiem
e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Olha o que o texto diz: portanto, vigiem e estejam preparados. Estejam preparados, meu irmão, é participar do corpo de Cristo. E aqui eu quero lembrar algo assim que eu fico imaginando. No dia de ceia, na igreja, queridos, a gente vê quantas pessoas que não participam da ceia de Cristo estão enroscadas com problemas dessa terra, enroscadas com o irmão, enroscado com isso, com aquilo, desprezam o memorial de Cristo, queridos, não estão vigilantes. Ah, queridos, se isso não tem importância para você, meu Deus. E o texto deixa bem claro para nós: portanto, vigiem, estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta. Precisamos estar preparados, queridos. Eu fico triste quando a gente tem ceia na igreja e muitas pessoas desvalorizam isso. Não participam de um momento tão precioso, um memorial. Queridos, que coisa preciosa. Quando nós lembramos que a qualquer momento estaremos com o Senhor. Lembramos do sacrifício de Jesus naquela cruz. Ah, que maravilha, queridos. Nós precisamos, irmãos, estar vigilantes. Como foi nos dias de Ló? Ló era um homem justo que viveu numa cidade perversa chamada o que? Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e nas cidades vizinhas, o homossexualismo era uma prática comum. A Bíblia nos relata que os homens da cidade atacaram a casa de Ló, desejando abusar dos anjos que ali foram enviados pelo Senhor. Aqueles homens pervertidos acharam que os anjos estivessem fazendo parte do quê? De uma festa. Registrado lá em Gênesis capítulo 19, versículo 15 e Gênesis 18, do 20 a 21. O pecado seria castigado. O dia do juízo de Deus veio para os habitantes de Sodoma e Gomorra, em um momento em que eles não esperavam. A vida seguia o seu curso normal, quando Deus fez chover o quê? Enxofre e fogo, destruindo aquelas cidades de modo fulminante e para sempre. Queridos, por quê? Porque o pecado já estava cheirando mal às narinas do Senhor. Quantos pecados não confessados, queridos? Quantos pecados não confessados você tem escondido dentro de você, meu irmão? Você está vigilante, queridos, você não pode esconder isso dentro de você. Você precisa confessar os seus pecados diante de Deus. Você precisa estar vigilante, porque senão você vai ficar, meu irmão. Você vai ser destruído. E você precisa estar vigilante diante de Deus. O cristão verdadeiro tem que ter uma vida a cada dia exemplar diante do Senhor. Uma vida de santidade, uma vida de busca, de renúncia das coisas desse mundo e prazer pelas coisas do Senhor. E há um dizer, queridos, que quanto mais do céu estiver em nós, menos dessa terra nós cobiçaremos. Então, queridos, busque ao Senhor no seu coração. Jesus certa vez alertou lá no capítulo 17 de Lucas, no versículo 32, aí da sua Bíblia, Lucas 17, 32, ele diz o seguinte, olha que interessante: lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Ele alertou. O que aconteceu com ela? Ela virou o que, irmãos? Uma estátua do que? De sal. Por quê? Porque ela tinha o seu coração voltado para as coisas do mundo. Ou seja, ela olhou para trás. O coração da mulher de Ló estava na sua cidade e os seus bens materiais. Que nossos corações não estejam nas coisas desse mundo, casas, carros, conquistas e etc., mas nas coisas do alto, de Deus, pois no grande dia do Senhor não vamos levar nada desse mundo. A única coisa que você vai levar, sabe o que é, queridos? Terra, lá quando você for ser enterrado. Então nós não vamos levar carros, dinheiros
riqueza dessa terra. Nada disso nós vamos levar, mas a nossa alma, a nossa vida diante do Senhor. Conclusão: nunca na história da humanidade esteve tão longe de Deus. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos bilhões de habitantes do mundo não apenas descreem de Deus, mas os afrontam em rebelião, aberta contra a sua lei e seus princípios. A tendência não é melhorar, mas piorar, a ponto de superar em intensidade a corrupção moral dos tempos de Noé e de Ló. Que Deus nos guarde debaixo da sua poderosa mão, preservando-nos em santidade para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, haverá um dia em que o Senhor julgará grandes e pequenos, ricos e pobres. O Filho retribuirá a cada um conforme a verdade das suas ações. E lá em Mateus, para encerrar, Mateus no capítulo 25, aí na sua Bíblia, Mateus no capítulo 25, do versículo 31 em diante, olha o que ele diz. Eu quero ler para vocês. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era estranho e vocês me convidaram para suas casas, eu estive nu e vocês me vestiam, eu estive doente e vocês cuidaram de mim, estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe damos de comer? Ou com sede e lhe damos alguma coisa para beber? Ou como estranho e socorremos? Ou nu e vestimos? Quando foi, Senhor, que vimos o Senhor doente ou na prisão e visitamos? E o rei lhe dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizerem isso ao menor desses meus irmãos, estavam fazendo a mim. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês me recusavam hospedagem. Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente na prisão e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede, estranho, nu, doente ou na prisão e não socorremos o Senhor? E ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusaram a socorrer ao menor desses meus irmãos, vocês estavam recusando a ajuda a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, amados irmãos, todos nós sabemos que precisamos estar alertas, porque Jesus está às portas. E a pergunta para você que está me assistindo nessa hora: se Jesus voltar agora, nesse momento em que você está sentado na sua sala, você vai subir? Qual dessa turma você vai pertencer, os da direita ou da esquerda? Porque o Senhor tem uma palavra para você. Aos da direita: vinde benditos do meu Pai. E os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, queridos, cuidado, esteja alerta, prepare o seu coração, coloque a sua casa em ordem nesse dia, porque Jesus pode voltar nessa noite, ainda hoje, daqui a pouco ou daqui a alguns segundos, e você pode ficar
se você não estiver vigilante. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que participaram conosco nesse culto. Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, Pai, cobrindo eles com o teu sangue precioso. Pai, que eles possam viver em constante alerta diante do Senhor. Pai, que nós tenhamos o prazer de todos os dias estar preparados, porque o Senhor breve voltará. E nós queremos, ó Pai, nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós queremos sentar, ó Deus, à mesa do Cordeiro, juntamente com o Senhor, as bodas do Cordeiro, Pai. Nós queremos estar com o Senhor, ó Deus. E, ó Pai, nos ajude a nos preparar a cada dia, para que o nosso coração esteja preparado. Nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.